Fala aí, pessoal, tudo bom? Vamos continuar então aqui. Na última aula a gente falou sobre linked server, né? Agora a gente vai falar sobre logship. E o que é o logship? Logship nada mais é do que você ter um banco num servidor, certo? Aí você precisa que esse banco seja backupado e restaurado em outro local. E isso fique acontecendo de forma contínua através do backup e restore dos logs. Então vamos imaginar, eu tenho um banco de dados chamado BD01, certo? O que eu preciso? Eu preciso que esse banco que está num servidor, ele seja backupado, ou seja, eu vou fazer um backup full dele, vou levá-lo para um outro servidor, vou restaurar esse backup, esse banco, ele vai estar lá, mas ao mesmo tempo eu vou deixar uma conexão estabelecida para que cada alteração aqui no servidor 1 seja restaurada lá no servidor 2, certo? E isso a gente vai determinar um certo período para isso ficar acontecendo, no caso, normalmente é de 15 minutos que o pessoal configura, então tudo que é feito de alteração aqui no servidor 1 acumula dentro do log, no período de 15 minutos, é feito esse backup, levado lá para o outro servidor 02 e restaurado no servidor 02, certo? Isso garante com que eu tenha um backup do meu ambiente de pelo menos 15 minutos no máximo de perda. Por exemplo, se meu ambiente cair aqui, mas esse último log não tivesse sido restaurado lá, se eu tiver perdido esse último log, beleza, eu vou perder os últimos 15 minutos de transação no meu banco. Pelo contrário, eu vou ter um banco ali, pelo menos garantindo esse ambiente restaurado, que vai ter no máximo 15 minutos de perda. Deu para entender mais ou menos? Vamos na prática, que na prática a gente consegue mostrar isso melhor. Então aqui eu tenho dois servidores, né? Um servidor chamado SQL Server 2022, esse foi o nosso primeiro servidor que a gente instalou aqui nesse ambiente, e ele é um servidor que tem uma instância padrão, ou seja, ela não tem um nome. O nome da instância é o próprio nome do servidor. E aqui nesse servidor de baixo, ele já é um servidor que eu instalei uma instância nomeada. E para essa instância, eu dei o nome de JMC Tech, certo? Então vamos entender o que a gente pode fazer. Ó. Vou logar lá nos dois servidores. Eu já estou logado aqui ó, no SQL Server 2022, que é o primeiro servidor que a gente criou. E aqui eu estou no SQL Server 02, que é o segundo servidor. Logando aqui no primeiro servidor, vamos conectar nele. Podemos ver que a gente usa o nome dele. Vou trocar essa opção aqui para opcional. Vou conectar. Ele vai conectar aqui, enquanto ele está conectando, eu vou no meu servidor SQL Server 02 e fazer uma conexão nele também. Podemos ver que a diferença aqui, ele pede o nome da instância, que é, como eu comentei, é uma instância nomeada, né? Então, além do nome do servidor, eu preciso colocar aqui o nome da instância. Vamos conectar. Já estou conectado nos dois, tanto na JMC quanto na instância que não é nomeada. Galera, vamos fazer o seguinte, só para fins didáticos, eu vou criar uma base, database, criar uma nova database, vou chamar ela de logship, sei lá, db logship, só para a gente saber do que a gente está falando, certo? Então, db, underline, logship. Essa db logship, eu vou criar ela aqui no primeiro servidor, certo? No nosso servidor que não é um servidor nomeado. E aí o que eu quero que esse ambiente faça? Ele seja replicado lá para o nosso segundo servidor, que é um servidor de instância nomeada, que vai ficar como um servidor para um disaster recovery, vamos dizer assim, uma certa alta disponibilidade. Né? Eu tenho o nosso servidor, nosso banco sendo replicado em outro lugar. Isso aí é uma forma de você garantir a sua alta disponibilidade. Porém, não é a das mais indicadas, né? A Microsoft ela propõe aos clientes dela várias outras soluções, né? Por exemplo, Always On, até o Mirror também, que já está um pouco depreciado, mas Logship é uma ferramenta assim, se você quiser, a mais, assim, não tem muito trabalho, mas também pode ser uma ferramenta para você fazer uma migração de um banco, né? Mas tem cliente hoje que ainda utiliza como uma forma de ter um DR, né? Um Disaster Recovery, um ambiente para, caso o seu principal caia, você ter uma forma de você subir. Galera, o que a gente precisa para poder mandar esse banco para lá? A gente precisa ter as duas máquinas se conversando na mesma rede, certo? E aí tem que ter uma pasta compartilhada. Então, eu vou criar essa pasta compartilhada lá no servidor de destino e já explico por quê. Então, esse é o servidor primário. Lá no servidor de destino a gente pode ver que a gente não tem a database, na verdade não tem nenhuma database, certo? O que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou vir aqui abrir essa pastinha do Windows Explorer aqui, só para mostrar para vocês o porquê que eu vou escolher esta máquina para ficar com a pasta compartilhada. Por quê? Se o meu servidor primário cair, essa pasta compartilhada, aqui, estando aqui no meu servidor de destino, o que vai acontecer? Ela vai continuar
preservada. O último backup que foi feito vai estar aqui, então eu ainda conseguiria restaurar esse último backup, certo? Então vamos ver o que ela tem de disco aqui, ó. Ela tem um disco E, T, F, né, o de temp e o D. Vamos aqui no disco D. Vamos criar uma pastinha chamada logship, só para ficar bem intuitivo, tá? Então, log... Vou colocar tudo minúsculo para a gente não ter problema na hora da escrita. Vamos compartilhar essa pasta, botão direito em cima dela, propriedade, share, advanced share. E aqui, galera, eu não vou me preocupar primeiro a princípio, com permissionamento. Isso aqui é algo muito importante de se verificar, mas como é um laboratório, eu vou dar uma permissão total ali para o usuário everyone, certo? Ou seja, todo mundo pode mexer nessa pasta. Já tenho o meu compartilhamento, vou pegar o endereço dela aqui, ó. Aqui, share, a gente tem esse caminho. Vamos lá do servidor primário e ver se ela consegue enxergar essa pasta lá, no destino, certo? Aqui, então, eu posso fechar. Aqui no primário, a gente já pode verificar se ela tem essa conexão. Vou colocar o caminho aqui de rede. Vamos dar um Enter. Ó, eu já estou lá no servidor de destino. Eu vou tentar criar um arquivo texto aqui, ó. Beleza, eu consigo gravar, então tenho acesso. Maravilha, certo? Então agora, galera, o que eu preciso fazer? Eu vou fechar isso aqui e vou fazer o seguinte. Eu vou configurar o meu logship para replicar lá para aquele servidor 02. Basicamente é isso aqui, gente. Eu tenho já o acesso na pasta. A pasta tem a permissão de gravar. Já tenho o meu banco que eu quero levar lá no destino. A gente pode ver que a gente não tem, né? Eu vou dar até um refresh aqui, ó. Vamos ver se tem algum banquinho aqui. Não tem nenhum banco mesmo. Então o que eu vou fazer, pessoal? Vou clicar com o botão direito em cima da base que eu quero levar, propriedades. Ela vai abrir aqui. E aí, pessoal, a gente vai fazer algumas configurações aqui nesse campo aqui, ó, Transaction Logship, certo? Esse é o carinha responsável por fazer a configuração. Então, vou dar um Enable. Aqui vai ser as opções da configuração de backup, certo? Por quê? É aquilo que eu disse. Nada mais é o quê? Que é um ambiente que você vai fazer um backup dele, levar lá para o servidor 02, vai restaurar esse backup e depois vai ficar fazendo backup e restore, backup e restore dos logs. Nada mais do que isso. Parece ser complexo, mas é bem tranquilinho. Então, na propriedade aqui do backup, a gente vai colocar o caminho de rede. Aqui a gente pode repetir. Aqui, de quanto em quanto tempo você quer deletar os arquivos antigos. Por que a gente precisa configurar isso? Se a gente não deletar esses arquivos antigos, vai acumular e vai estourar o seu disco. Então, vamos deixar ele no máximo ali 72 horas. Aqui é você que define, entendeu? No caso, vou deixar o padrão. E aí, 1 hora, se não acontecer um backup dentro de 1 hora, ele alerta, né? Ele vai alarmar. Ele vai criar 3 jobzinhos, pessoal, para fazer o backup, a cópia desse backup para o servidor de destino e o restore, certo? Então, o nome desse primeiro job, que é o job de backup, ele já traz aqui. Então, ó, ls é de logship, backup e o nome da database. Então, esse cara aqui, ele vai ser criado nesse servidor que eu tô. Os outros 2 jobs é feito lá no destino, certo? Questão de schedule é de quanto em quanto tempo, também não precisamos nos preocupar com isso. Vou deixar o tempo padrão aqui, a cada 15 minutos, durante o dia todo, ele vai começar hoje. Então, assim, vou deixar as configurações padrões aqui. Deixa eu ver, aqui a telinha não está legal, vou maximizar aqui para aparecer a barrinha aqui embaixo. Vou dar um OK. Deixa eu maximizar esse cara aqui também. E aí, pessoal, beleza. Já tenho as minhas configurações de backup feitas, certo? Vou mandar agora ele conectar no servidor de destino, certo? Vamos pegar qual que é o servidor de destino. Deixa eu só ver aqui se já tem as configurações. Acredito que não tem salvo. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou lá no servidor de destino. Esse cara aqui. Mandar conectar aqui. Eu já pego o nome dele certinho aqui. Ó. Antes, deixa eu salvar o caminho de rede aqui numa pastinha, num bloco de nota. Porque eu ainda vou precisar dessa informação. Tá abrindo aqui. Deixar o caminho da pasta compartilhada, certo? E vou pegar esse caminho aqui, ó. Esse caminho é o servidor de destino que eu quero conectar. Volto aqui para o servidor principal, troco as opções aqui de informações do servidor de destino. Posso colocar aqui o usuário que tem lá no destino, certo? Coloco a senha dele. Posso colocar para relembrar, troco essa opção aqui para opcional e vamos ver se a gente consegue conectar. Então, conseguimos conectar já no nosso servidor de destino, certo? Pessoal, agora o que ele está falando aqui? Ó? O primeiro backup para a gente
inicializar, né, fazer a iniciação da database lá no servidor de destino, como que você quer fazer? Você quer gerar um backup full da sua database primária, você quer restaurar ela lá no servidor secundário e vai criar essa database lá se ela não existir. Essa é a opção que normalmente eu deixo. A não ser que seja uma database que você já tem, por algum outro motivo, tem outras opções aqui embaixo. Por exemplo, restaurar uma database existente, um backup já existente, ou tipo, ah não, só quero montar o logship, não vou restaurar nada, fazer umas configurações. Então assim, cada opção aqui é para um tipo de configuração que você vai fazer. Eu normalmente utilizo essa daqui, que ele vai fazer tudo sozinho, ele vai fazer um backup, vai levar para o outro lado, vai restaurar e vai fazer tudo certinho, certo? Galera, vou pegar o caminho aqui, que eu tinha deixado aqui, e a gente vai adicionar aqui nessas opções. Ó, essa pasta, na verdade não é aqui, ó. Eu já mostro onde eu vou usar aquele caminho. Essa pasta aqui, ele está falando o seguinte, ele vai restaurar os arquivos de MDF, o arquivo de log. Onde que ele vai restaurar? Se você deixar em branco, ele deixa o caminho padrão, certo? Se você precisa que seja restaurado em algum caminho específico, você pode passar aqui, certo? Então esse cara aqui a gente vai deixar em branco. Nesse caminho de copy files, a gente precisa colocar um destino onde as cópias vão ser, para onde ela vai precisar ser copiada, onde o arquivo vai precisar ficar copiando. No caso, como a gente vai utilizar o mesmo servidor, onde você vai fazer o servidor, ele vai fazer o backup já direto no destino, a gente pode pôr aqui o caminho que a gente tem, só para habilitar o campo do OK, senão ele não habilita, ele vai ficar sempre assim, dessa forma. A gente habilita esse cara e pode marcar para ele ficar desativado. Pô, Johnny, mas eu vou deixar desativado por quê? Deixa eu explicar um pouco melhor sobre isso aqui. Ó. Por exemplo, imagina que você tem um servidor A, servidor B, que vai ser o servidor restaurado, vai receber as cópias do servidor A, certo? Só que aí você quer colocar, por exemplo, esses arquivos num outro servidor, no servidor C. Para quê? Para você não ter um ponto de falha, um ponto único de falha. Então o que você faz? Você faz o backup aqui, joga para o servidor C e aqui você joga para o servidor B para ser restaurado. Isso aí você acaba deixando o seu ambiente, vamos dizer assim, um pouco mais seguro. Mas aqui não é o caso, entendeu? Então, já que o meu arquivo vai estar onde o servidor de destino vai buscar para restaurar, eu posso criar o job de cópia desabilitado. Ele não vai reclamar. Ele vai funcionar da mesma forma. Pessoal, muito importante aqui nessa parte de restore. Então, aqui a gente tem duas opções. No Recovery Mode, o que é isso? Ele vai ficar lá no outro servidor de destino, fechadinho, em modo Restoring. Ou seja, aguardando um dia, caso seja necessário, né, se esse ambiente cair, ele ser aberto para utilização. Essa é uma das formas. A outra forma é Standby Mode. O que significa isso? Ele vai ficar aberto, vamos dizer assim, para leitura. Pode haver conexões para ler o que está lá. Ou seja, você pode colocar lá um BI para se conectar, para pegar dados do seu banco, porém aí você tem um problema. A cada 15 minutos, por exemplo, que a gente configurou para ser feito o restore, você vai ter o seu usuário do BI, se tivesse conectado uma aplicação de BI, por exemplo, sendo dropado, desconectado do banco para ele fazer o restore. Inclusive, se você for utilizar essa opção, deixar dessa forma aqui, se você não ticar essa opção, o BI vai conectar na aplicação, a aplicação vai conectar no banco e você não vai conseguir restaurar enquanto alguém não for lá desconectar o usuário. Então, é importantíssimo, se você for usar ele como Standby Mode, deixar essa opção ticada para ele ser dropado, certo? Mas não é o caso agora, eu vou deixar na primeira opção, certo? Então, pessoal, aqui ele vai criar esse job, o job de restore. No destino, ele vai criar também um job de cópia, mas vai criar desabilitado. E, além desse job, a gente já viu a criação do job de backup. Então, posso dar um OK. Aqui é a mesma coisa, né? Ele vai ficar a cada 45 minutos vendo se houve uma falha no backup, no restore, né? Então, vamos dar um OK aqui. Vamos dar um OK aqui, vamos ver o que ele vai fazer. Ó. Ele já começou a fazer o processo de backup, está restaurando esse backup, salvando as configurações no destino e, por último, a última opção ali, ele vai salvar as opções no servidor primário, certo? Posso dar um close aqui. Ele não reclamou de nada, aparentemente tudo com sucesso, e a gente vai ver. Vamos ver o que a gente tem aqui. Ó. Primeiramente, eu vou criar uma tabelinha aqui. Primeiramente, vamos fazer o seguinte, vamos ver se foi criado o backup lá, né? Foi restaurado. A nossa pasta, onde a gente tinha o share aqui, o compartilhamento, ele já tem um arquivo de .back, ou seja, um arquivo de backup do banco, um backup full foi feito. E aí lá no servidor 02, vamos ver o que aconteceu lá com ele. Lembra que a gente não tinha base nenhuma? Então, refresh aqui, olha a database que foi criada.
E melhor, ela foi criada daquela forma que a gente falou que ela ia ser. Ela ficou no estado restoring, ou seja, ela está restaurando constantemente as conexões, as informações que são imputadas no banco primário. Vamos ver se isso é verdade, Johnny. Primeiro, eu não vou conseguir abrir ela aqui porque eu não deixei ela em standby mode, então eu não consigo fazer nada aqui nela. Mas a gente já vai ver como que a gente verifica isso. Primeiramente, vamos fazer uma tabela aqui, né, nesse banco. Deixa eu criar aqui na forma gráfica mesmo, para a gente ganhar tempo. Então, ele vai dar a opção de criar uma tabela simples, com ID, com campo nome, só para a gente poder ter um dado aqui, para a gente ver se ele vai ser realmente replicado para lá. Então, crio aqui um nome, vai ser do enbaixar mesmo de 10, só para... Então, tb underline ls de logship e tá ótimo. Vamos inserir um campo nessa tabela aqui, um dado nessa tabela. Ó. A gente pode ver aqui que botão direito, select top 1000, não vai ter nada, né? Acabamos de criar a tabelinha. Vamos fazer o seguinte então. O servidor está um pouquinho lento aqui, porque são 2 servidores que estão rodando na máquina aqui, acaba consumindo um pouquinho mais. Mas podemos ver que ela não está com dados nenhum. Script de insert, vamos criar um scriptzinho aqui para inserir um dado. Ele vai me trazer, eu vou colocar apenas um campo chamado nome, né? Vou colocar um nome aqui, o próprio ID, o próprio campo 1. No nome aqui eu coloco Johnny. Então, galera, temos um dado aqui, certo? Vamos dar um select de novo aqui, vamos ver o que ele traz, para ver se agora ele está trazendo o campo da maneira correta, certo? Opa, aqui está um pouquinho lento o servidor. Ele reclamou aqui da sintaxe. Esqueci de tirar esse traço aqui. Então, execute. Opa. Deixa eu... eu tenho que tirar esse carinha aqui. Eu fiz o script para ir mais rápido. E foi, no final das contas, foi mais trabalhoso. Tem uma vírgula a mais, mas agora vai. Então, agora sim, uma linha foi afetada. Vamos ver se ele colocou o campo aqui. Então, gente, esse dado, ele está aqui no meu servidor, no banco principal aqui, certo? No meu servidor principal. Aí você me fala, Johnny, esse dado já está lá no servidor? Não, ele ainda não está aqui. Por quê? Lembra que eu falei que ele tem um tempo de replicação? Ele vai replicar esse dado a cada 15 minutos? Ou seja, ele só está lá no servidor e ele está na parte do log. Ou seja, se eu vier aqui no servidor primário, mandar fazer uma execução, mandar rodar esse job aqui, ó. Lembra que eu falei que iria ter 2 jobs lá no servidor de destino e um job aqui no servidor principal? Então aqui é o job que faz o backup, lá no destino, ó, vamos aqui. Vamos ver se realmente criou 2 aqui. Ó. Então jobs, a gente pode ver que aqui ele criou 2. Um chamado restore e o cópia da forma que eu falei que iria ser feito desabilitado, né? Ele ia ser criado desabilitado, porque eu não preciso para copiar ele. O restore já vai conseguir pegar direto na pasta que o backup vai ser feito. Então, por isso que a gente já criou desabilitado. Beleza, pessoal? Então, assim, esse dado aqui, Johnny, ele ainda não está lá no servidor de destino. Por quê? Porque os dados que estão lá, é somente os dados que foram feitos no backup full. Foram backupeados quando eu fiz um backup full. Se eu mandar esse job executar agora, ele vai me criar um backup de log, vai salvar aqui nesse caminho, para aí sim o servidor de destino poder vir restaurar. Então vamos ver se isso é verdade. Ó. Então aqui a gente só tem o backup full, certo? O ponto back. Vou mandar o jobzinho executar aqui. Ó. Botão direito, executa. Eu tô executando ele na mão, por quê? Porque eu não vou esperar os 15 minutos aqui para ver ele acontecer, mas isso vai ser uma atividade recorrente a cada 15 minutos, ele sozinho vai ficar fazendo isso. Faz o backup, o outro vai lá e faz o restore, certo? Então, pessoal, dou um close aqui, assim como eu comentei, o backup de log está aqui, ou seja, aquele dado ID1, Johnny, nome Johnny, está dentro desse backup de log aqui. Mas aí, Johnny, esse backup já foi restaurado lá no destino? Ainda não, por quê? Porque o job de restore aqui não foi executado. Agora sim, agora eu posso dar um start job, ele vai pegar aquele arquivo de log e vai restaurar nesse banco. Fazendo isso, os dados estarão lá. Então, rodou com sucesso, fez tudo certinho. Agora sim, Johnny, agora o arquivo está aqui, ó. O dado está aqui dentro desse banco. Mas eu não sei se realmente está, você não deixou a database em standby, se você tivesse deixado, você poderia ter visto, né? Beleza, realmente. O que a gente pode fazer? A gente pode quebrar esse logship, né? Simulando assim como a gente pode dizer?
simulando uma falha no servidor principal, né? Então a gente viria aqui, vou, sei lá, desligar esse servidor, parar, dar um stop aqui, ó, um stop na instância aqui, só para a gente simular. Ele vai perder a conexão lá com o servidor de destino, e aí eu posso abrir a database aqui, certo? Só vou esperar ela terminar lá. Opa, pediu para confirmar, vou esperar ela terminar lá de ela estopar para a gente garantir que ela está realmente estopada, para simular essa situação. Até pediu para confirmar de novo, agora sim ela vai estopar, a gente vai esperar ela estopar e a gente já volta aqui. Então, pessoal, como a gente pode ver aqui, o banco já está parado, né? Aí a gente vai lá no servidor de destino e a gente vai verificar. Ó. Daquela forma que eu falei, né, a database está em restoring. Então o que eu vou fazer? Eu vou só gerar um comandinho aqui, rodar um comandinho chamado restore. Deixa ele terminar de carregar aqui. Vai conectar. Então vamos lá, restore database. Aí a gente tem que colocar o nome da database aqui, pode puxar assim, ó. Falar o quê? Restaurar a database with recovery. O que é esse cara, Johnny? É uma forma de você abrir aquela database que estava no estado de restoring, aí você vai abrir ela para ela poder ficar disponível para ser utilizada. Então a gente roda esse comandinho agora. Vamos esperar ele terminar. Terminou. Aí a gente vai dar um refresh aqui na database. Vamos ver como que ficou aqui o nosso ambiente. Ó, então, eu lembro que a gente tinha uma tabelinha chamada tb_ls, né? Vamos ver se ela trouxe aqui. Ó, nossa tabelinha aqui, vamos dar um botão direito, rodar um select. Lembrando que lá no servidor primário a gente tinha um campo, que era o ID 1, com o nome Johnny. Então vamos ver se funcionou esse backup restore aqui nela. Tá rodando. Aguardar aqui um pouquinho e está aqui o campo. Então, pessoal, é isso. O Logship é uma ferramenta, é uma forma de você utilizar para fazer um backup, um restore, deixar o seu ambiente sendo replicado de um servidor A para um servidor B, pode ser de uma outra localização. Só que assim, existem algumas outras formas de você utilizar essa, vamos dizer, alta disponibilidade. Um Always On seria mais recomendado, porém também é uma possibilidade. Além de que a gente pode usar também para fazer o quê? Fazer uma migração. Vou fazer a migração de um servidor antigo para um servidor novo, eu deixo eles replicando, crio o servidor novo, configuro ele bem do jeito que o antigo tá, deixo os dois ali bonitinho, monto o Logship, eles ficam replicando, e depois no dia da virada que o cliente marcar, você baixa o servidor aqui, replica os últimos dados, né, faz o restore dos últimos backups ali, e abre o servidor. Então isso aqui é uma ferramenta que você, sabendo utilizar, ela é importante para você ter mais esses recursos, certo? Então na aula de hoje é isso, dúvidas, só deixar os comentários aí. Valeu, abraço, tchau, tchau.